Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje converso com o advogado Tomé Bonfim, coordenador jurídico do PROCON do estado de Alagoas, que, entre outras coisas, vai esclarecer algumas dúvidas em relação a essa época tão tenebrosa que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do coronavírus que provoca essa doença Covid-19. Doutor Tomé, bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite. A primeira pergunta que eu faço é já baseado na dúvida da maioria da população. Paga ou não conta de serviço considerado essencial? Isso tem inundado as redes sociais, essa pergunta, as pessoas querendo saber. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Veja só, Lauro, a questão não é se, a questão é quando. Nesses tempos de pandemia, houve esse entendimento de que essas contas poderiam ser postergadas, que dependendo do serviço, dependendo da situação do consumidor, o serviço não seria interrompido, no caso de não pagamento. Agora, ele vai ter que pagar, seja hoje, seja mais para frente, quando a gente superar esses tempos de pandemia. Por exemplo, contas de energia, contas de água. Agora, a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: quando eu for pagar, eu pago com ou sem juros? Essa questão é uma questão que precisa ser discutida caso a caso, ponto a ponto. É uma situação nova para todo mundo. A gente está buscando o entendimento com as empresas nesse sentido. A grande questão aqui é prevalecer o bom senso. É entender que o consumidor precisa do serviço e que muitas vezes, por conta do isolamento social, ele teve a sua fonte de renda prejudicada. É preciso, então, analisar caso a caso, né, cada caso isoladamente, e buscar a solução aí junto ao fornecedor. Sendo necessário, PROCON Alagoas está aqui para intermediar, para auxiliar o consumidor e, dependendo da situação, se isso não for tão efetivo, quando voltar à normalidade, as vias judiciais aí para dirimir qualquer imbróglio nesse sentido. Atualmente, já existe algum entendimento nesse sentido ou ainda tudo está em andamento? Ainda tudo em andamento e dependendo exclusivamente do consenso entre as partes, né? Porque é uma situação nova, até os serviços todos estão suspensos, alguns, aqueles que podem ficar por meios telemáticos. Por exemplo, o PROCON Alagoas, ele não está atuando no sentido de fazer aquelas conciliações, aquelas decisões que tinham, mas a fiscalização está ativa, o serviço de atendimento pelos meios telemáticos continuam. Agora, a gente mantendo esse isolamento para evitar a disseminação. Ainda, respondendo a sua pergunta, ainda não tem um entendimento jurisprudencial muito formado, até porque as demandas não começaram a chegar de uma forma mais contundente, mas daqui para lá eu acredito que isso seja tudo rapidamente solucionado. Muitos pais questionam se nesse período em que as aulas estão suspensas ou até mesmo acontecendo por videoconferência, se a mensalidade também deve ser suspensa. Elas não entendem que o contrato com a escola ou com a faculdade é um contrato anual e aquele valor é diluído mês a mês, não é verdade? Ou seja, vai muito do diálogo entre os pais e as escolas, é por aí. Exato, Laura. A questão é exatamente essa. Você tem o valor do curso. Então, por exemplo, você tem um curso de 1 ano dividido em 12 parcelas. Por isso que você não estuda, por exemplo, mês de julho, dezembro, que você está de férias, mas eu tenho que pagar mensalidade, porque isso é uma prestação que você está pagando. A grande questão é a seguinte: nós temos que entender isso. Você contrata um serviço, o contrato serve para regulamentar aqueles termos, para, no caso de uma eventual desistência, multa ou algo nesse sentido. Só que você assinou o contrato numa outra situação fática. As coisas não se mantiveram daquela forma. Então, isso realmente precisa ser levado em consideração. Em contrapartida, a escola também tem os professores que dependem dela, tem os funcionários, tem outros fornecedores. Então, a ideia realmente é buscar um entendimento com a escola nesse sentido. Lembrando a escola também que depois que passar, ou pelo menos amenizar essa pandemia, o consumidor
tende a voltar ou não para ela. É preciso também que ela entenda isso. Às vezes, por uma questão de não querer dar um desconto, o consumidor pode não querer mais que seu filho estude nessa escola. Então, é preciso equilibrar muito bem esses interesses. A lei do bom senso é a principal. A escola poderá ou não conceder o desconto. Agora, a mensalidade tem que ser paga de qualquer jeito. Veja só, a questão é exatamente essa, né? Foi uma discussão muito grande, até porque isso envolvia outras searas, como, por exemplo, o direito do trabalho, para saber se os professores podiam ou não entrar em férias coletivas, se a convenção coletiva podia determinar isso. A questão é exatamente essa. A escola precisa manter, de alguma forma, o seu serviço, evidentemente, naqueles casos em que isso seja possível, tentar ir para aulas por videoconferência ou algo nesse sentido, certo? Conceda um desconto, mas que o pai também tenha esse entendimento. Claro, a fonte de renda dele também foi afetada, afetaram todos nós, mas o pai precisa ter esse entendimento de que a escola também tem pessoas que dependem dela. Se o pai, baseado ali num conceito de que o ano letivo está prejudicado, ele decidir que o filho não vai mais estudar este ano, ele quer rescindir o contrato desse ano, há alguma penalidade para esse pai? Veja só, Lauro, o que acontece é o seguinte, a gente tem que analisar a situação concretamente e caso a caso. Vai depender muito do tipo de situação em que essa pergunta que você me fez ocorreu. Há quem enquadre esse tipo de comportamento num tipo do Código Penal chamado abandono intelectual. Entretanto, para que a gente tenha a configuração do crime, não basta a tipicidade, é necessário também que haja a antijuridicidade, grosso modo. Há quem defenda que, nesse caso específico, por conta de ter sua fonte de renda prejudicada, ele agiu em estado de necessidade e estaria aí desconfigurado o tipo penal. Agora, vai depender, evidentemente, do entendimento, da interpretação, da situação, enfim, que esse tipo de situação ocorreu. Eu tenho uma última pergunta para a gente matar esse assunto. Em relação ao transporte escolar, esse está suspenso. Como agir? Nesse caso a situação muda completamente de figura, não é? Porque a escola ainda pode desenvolver um método telemático. E se desenvolver esse método telemático, não haveria necessidade do transporte físico da criança para a escola. Realmente aí é um serviço que poderia ser interrompido. Agora eu faço sempre o apelo, o PROCON Alagoas faz esse apelo ao consumidor. Entenda também o prestador de serviço que leva seu filho na escola com toda a segurança, lhe serve muito bem e que precisa muitas vezes pagar o seu carro que está financiado, pagar o emplacamento, enfim, tudo relativo a isso. Vamos tentar ter o bom senso, se for possível, entre em acordo com ele, vê se consegue fazer isso. Agora, doutor Tomé, nos serviços não essenciais, aqueles boletos, eu posso deixar de pagar? O banco pode me ajudar nesse sentido também? Como é que fica a questão de juros, se eu pagar fora da data? Os serviços não considerados essenciais. A grande questão, Laura, é exatamente essa. Como nós vamos falar daqui a pouco na questão relativa a shows e eventos, nos shows e eventos saiu um decreto da Presidência da República regulamentando isso. Nessas situações onde não se tem um decreto ou onde há aí uma dubiedade muito grande nesse sentido, a grande questão é busca o teu fornecedor, procura um entendimento com ele. Alguns bancos estão entendendo, assim como algumas escolas ou como outras academias, entendendo isso, que o seu consumidor está passando por um momento difícil, assim como ele próprio, e principalmente se ateve ao fato de que depois da pandemia, esse consumidor pode não querer mais ter o serviço prestado por ele por conta de um atendimento que teve. Então, é necessário que as pessoas compreendam bem esse tipo de situação. Assim como o consumidor depende do prestador de serviço, o prestador de serviço depende. O ideal seria buscar um entendimento, inclusive até, se sendo necessário, busca aí o PROCON Alagoas, que a gente intermedia, tenta buscar a solução melhor para todos. Vou dar uma paradinha rápida para o intervalo, volto daqui a pouquinho com mais ponto e contraponto.